assim, eu quero saber o que você está disposto a fazer para alcançar essa mudança. Já responderam? Depois eu vou chamar aqui na frente alguns, tá? Para falar o que você falou. Gente, hoje vai ter sessão de newborn aqui no culto. Olha só. Para quem nunca fez igual eu, dos seus filhos, hoje eu vou fazer sessão de newborn com vocês, tá? Tô brincando. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Eu sei que você já está sentindo a presença do Espírito Santo, porque Ele é real. E Ele se faz presente porque Ele é incrível. Ele é nosso amigo e Ele ama estar com a gente. Ele ama falar para a gente a respeito das coisas do coração do Pai. Porque só Ele tem acesso. E o Pai nos enviou Ele justamente para que Ele pudesse nos trazer aquilo que está no coração dele. Então eu quero te encorajar nessa noite a orar e falar: Pai, eu quero acessar mais do seu coração nessa noite. Eu quero acessar mais dos seus pensamentos e por isso eu submeto o meu coração e os meus pensamentos a Ti. E torno eles obedientes e conectados aos pensamentos de Cristo para mim. Eu abro mão de toda e qualquer resistência. Fala isso para Ele. De tudo aquilo que me impede de ouvir a sua voz. Hoje, Pai, eu me coloco vulnerável diante da sua presença. Para que o Senhor possa fazer em mim toda e qualquer mudança necessária. Porque eu quero avançar. Eu quero crescer. Eu quero melhorar. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Amém? Obrigada, Senhor. Nós submetemos essa reunião a Ti e pedimos que o Senhor esteja presente conosco. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em João 5. A gente vai começar lendo aqui esse texto. Antes da gente entrar no texto, eu vou contextualizar um pouquinho para você. O calendário judaico, ele tem 3 festas principais. A festa da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculo. Então, toda vez que os judeus iam comemorar uma dessas festas, as pessoas iam para Jerusalém e se reuniam em prol dessa comemoração. Dizem alguns teólogos que esse momento é o momento da festa dos tabernáculos, por isso que Jesus vai para Jerusalém para comemorar essa festa. Então vamos ler comigo. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tinha 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, lhe perguntou: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Se tem uma coisa que a gente vai ver aqui, é que os religiosos, eles odeiam milagres. Eles não gostam dessas coisas, quer ver? Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram:
quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. E o homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Agora volta aqui. Quero que você comece a imaginar comigo esse cenário. Quando as pessoas chegavam em Jerusalém, havia um lugar que era chamado de Porta das Ovelhas. Tipo assim, eu tentei reproduzir, mas não deu muito certo, gente. Tá? Dá para ter uma ideia? E as pessoas chegavam lá com as suas ovelhas, os pastores, e eles colocavam as ovelhas no lugar que era a Porta das Ovelhas. Do lado desse lugar tinha um lugar que eu também tentei reproduzir, que era o tanque de Betesda. De um lado ficavam as ovelhas, que era o lado que eles usavam mesmo para lavar as ovelhas. Do outro lado havia o tanque, o lugar onde eles usavam para as pessoas. E a Bíblia diz que em volta do tanque de Betesda tinha 5 pavilhões. Havia alguns poucos enfermos, é isso que a Bíblia fala? Não, havia uma multidão de enfermos. Presta atenção. Havia uma multidão de enfermos e a Bíblia mostra que eles estavam agrupados pelo tipo de enfermidade. Então aqui estavam os mancos, aqui estavam os paralíticos e aqui estavam os cegos. Imagina o cenário. As pessoas que eram enfermas, elas ficavam sabendo do tanque, que de tempos em tempos descia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que conseguisse entrar no tanque era o quê? Curado. Então elas corriam para esse lugar. Imagina o cego chegando, não enxergando nada, né? E as pessoas falando para eles assim, ó, vai ali, porque ali tem outros igual a você. E o manco chegando e encontrando o grupo de mancos. Imagina esse cenário, o que estava acontecendo. Você sabia, você já parou para pensar que a gente tem uma tendência de buscar pelos grupos que a gente tem mais afinidade? E que muitas vezes a gente se achega às pessoas que têm os mesmos problemas que a gente? Por quê? Porque quando eu ando com pessoas que têm os mesmos problemas ou até piores, isso faz com que eu me sinta menos pior. Então eu fico imaginando as pessoas chegando e encontrando outros com a mesma enfermidade. E a Bíblia diz que eles eram quantos? Eles eram muitos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eles eram muitos. E todos os dias eles ficavam esperando o anjo descer. Mas, gente, pensa aqui comigo. Eles estavam no lugar certo? Sim. Lá não era o lugar que acontecia um milagre, de vez em quando. Eles não eram enfermos. Eles não estavam precisando de cura. Então, eles estavam no lugar certo, na hora certa. Agora, imagina você nessa situação. Todos os dias eles iam para aquele lugar e eles iam com expectativa. Quem sabe hoje o anjo desce, agita as águas e eu consigo sair correndo na frente e entro dentro do tanque. Só que não era só o fato de que apenas uma pessoa entrava no tanque. Havia um outro fator que complicava um pouco mais a situação. Qual que era? Que o anjo descia de tempos em tempos. Então eles não sabiam exatamente quando o anjo ia descer. Como é que você ficaria nessa situação? Então o que eles tinham para fazer enquanto eles esperavam? Se juntar com aqueles que eram iguais a eles. Imagino que eles ficavam conversando e que eles ficavam falando das dificuldades e das expectativas que eles tinham. E se a gente parar para pensar um pouquinho mais nessa questão de que a gente tem uma tendência de se agrupar com as pessoas que se parecem mais conosco ou que estão nas mesmas condições que a gente. Se você frequenta igreja há muito tempo,
ou se você, sei lá, trabalha em alguma organização ou já trabalhou por muitos anos, provavelmente você já viu grupos de pessoas com características específicas. Já viu, não? Tem o grupo daqueles que são pessimistas, não tem? Só vê coisa ruim. Aqueles que andam com uma nuvinha, sabe uma nuvenzinha em cima da cabeça, assim? Toda hora só vê notícia ruim. Tem o grupo daqueles que ficam falando mal dos outros dos corredores. Tem o grupo daqueles que só ficam no cafezinho. Tem ou não tem? Que não para, que só fica lá. E tem o grupo daqueles que querem crescer, avançar e se desenvolver. Como é que é isso para você? Você já parou para pensar nisso? A gente tem falado muito nas últimas semanas a respeito de várias coisas, mas uma das coisas é quem são as pessoas que você mais tem andado e quem são as pessoas que você tem se deixado influenciar. Quando eu penso nessa multidão de cegos, mancos e paralíticos, a Bíblia diz que aquele homem que estava deitado, depois a gente vai falar dele, ele estava lá há quanto tempo? 38 anos. Mais do que o tempo de vida de Jesus. 38 anos. Isso significa que provavelmente muitas outras pessoas também estavam ali há muitos e muitos anos. Quando a gente começa a conviver com determinadas pessoas, a gente acaba absorvendo e adquirindo hábitos e costumes desses grupos, não é? O problema é que quando a gente anda com pessoas que são enfermas, a nossa tendência é que a enfermidade seja mais nutrida do que outra coisa. Já parou para pensar nisso? Quando a gente anda com pessoas que estão ali esperando, mas que de repente não conseguem ter tanta fé ou tanta expectativa, a gente começa a ser absorvido pela mesma cultura. Você sabe o que é cultura? Grupos têm cultura. Uma cultura é formada por crenças, hábitos, costumes. E eu fico imaginando esses grupos, quais eram as crenças, os hábitos e os costumes. Mas eles estavam no lugar certo, na hora certa. Eles estavam em volta do tanque, esperando pelo milagre. Por 30 anos, 35, 38 anos, o que pode ter acontecido com eles? Sabe qual que é a pior coisa de uma cultura? É quando ela te tira do seu destino. É quando você está envolvido com um grupo de pessoas e você não vê muito avanço, não vê muita coisa acontecer, eles já nem estão preocupados em correr, em lutar para chegar primeiro e pegar um milagre. E aí você começa a ser influenciado e você começa a pensar, quer saber? Eu já sou manco mesmo. E outra, olha o tanto de manco que tem aqui do meu lado, o que tem? Nem é tão ruim assim. O problema é quando a gente começa a se habituar e se acostumar com aquela condição de vida. E eu tenho por mim que a maioria dessas pessoas começaram a se acostumar e se habituar com aquele estilo de vida. Sabe, de vez em quando, até vinham os respingos. E eles falavam assim, nossa, não é que deu uma refrescadinha? Vamos ficar por aqui mesmo. Porque ficar em volta da fogueira é uma delícia. Ela nos aquece, ilumina. Mas o quanto esses respingos realmente faziam a diferença na vida deles? Eu quero que você comece a pensar na sua vida. Qual é o ambiente que você tem se deixado influenciar? Eu não sei se você sabe, mas o ambiente ele tem um poder enorme sobre a nossa vida. Uma vez eu atendi uma pessoa e era uma situação que eu sabia que era bastante desafiadora pelo histórico, mas eu acabei aceitando e resolvi atender porque no meu coração eu sentia que eu podia ajudá-lo. Eu estou falando profissionalmente. Só que
a pessoa, ela tinha muita vontade de vencer, de superar, de mudar, mas o ambiente que ela vivia todos os dias era tão estruturado e tão fortalecido nos problemas que ela passou a vida inteira, que era uma luta desigual. Porque essa pessoa saía do meu atendimento e saía super motivada, avançando, conseguindo alcançar coisas, mas de repente voltava na semana seguinte, quase 50% regredido, ou mais às vezes. Porque o ambiente molda a nossa forma de pensar e a nossa cultura. Você sabia disso? Até que a gente chegou numa situação e que eu, com toda honestidade, falei, olha, não tem por que a gente continuar. Na verdade, a gente precisa trabalhar mais o ambiente, depois você. Se a gente não trabalhar o ambiente, eu não vou conseguir te ajudar. Porque o problema não estava só nele. O problema era muito maior. Muito maior. Isso é o que acontece dependendo dos ambientes que a gente se envolve. Eu imagino que aqui no tanque tinham pessoas que nem eram totalmente cegas, mas de tanto conviver com aqueles que eram cegos e que falavam assim, não estou enxergando nada, isso aí não vai virar nada não, esse negócio desse anjo descer, essa coisa de reino. Você acha que você vai conseguir? Um tanto de gente tem na sua frente. Eu fico imaginando isso, essa pessoa que nem era tão cega, de repente, depois de 10 anos, ela mesma está acreditando que ela não está enxergando 100%. É ou não é assim? Uma outra história de um executivo, não foi comigo esse trabalho, ele trabalhava numa companhia de televisão, ele tinha um cargo alto, e havia uma cultura dentro da companhia dele muito focada no tempo, no horário. Então imagina que tem alguém que trabalha em TV aqui, ou já trabalhou, então você vai saber melhor que eu, é tudo cronometrado, não é? Segundos. Então imagina que esse cara se era 1 segundo, era 1 segundo, tinha que estar tudo pronto, entrando no ar, pá, 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 pá. Só que esse cara começou a levar o mesmo padrão que ele tinha que ter dentro do trabalho dele, para onde? Para a casa dele. E aí ele chegava na casa dele, e ele começava a tratar os filhos, vamos lá, vai, agora, e pressão, e aquela coisa maluca, e ele começou a ter problema de relacionamento, e já não tinha mais comunicação, porque tudo para ele era daquele modelo, porque era a cultura que ele tinha absorvido. Só que ele não percebeu que nós temos chapéus, e que quando ele estava na companhia dele, ele era um executivo, mas quando ele chegava em casa, ele era o pai e ele era o marido. E não é que ele tem que deixar de ser quem ele é, mas ele tem que saber que em cada ambiente, ele gerencia e se relaciona diferente. Só que isso foi crescendo, até que a família começou a se desestruturar e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí o maior problema dele era com a filha. Então ele vai para um tratamento de terapia junto com a filha, chega lá e o que ele descobre? Que o problema era o padrão e a cultura que ele tinha levado para dentro de casa. Tem coisas na nossa vida que a gente não percebe, mas a gente está sendo moldado. Eu vejo muitos de nós cristãos andarmos por aí como se a gente fosse imune às coisas. Mas a gente não é. Principalmente se as nossas raízes não estão fincadas com muita profundidade, ou se a nossa mente não está sendo renovada constantemente. A chance da gente ser influenciado por qualquer vento de doutrina é grande. É grande. Mas eu vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia. Nossa, pastora, você não tem ideia, eu assisto pregador online que dá um trem todo dia. Mesmo assim, eu quero chamar a sua atenção para isso. E eu fico pensando o quanto aquelas pessoas que estavam em volta do tanque, o quanto de fato elas queriam ser curadas, ou o quanto elas
simplesmente estavam acostumadas com aquela condição. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala em vários contextos, a Bíblia fala de características que a multidão tinha. No deserto havia uma multidão que Deus havia tirado da escravidão e havia prometido uma terra nova. Mas aquela multidão só queria o quê? Milagres. Benefícios. Quando Deus queria falar com eles, eles não queriam. Mas quando Deus se ausentava, o que eles queriam? O que eles faziam? Eles iam e procuravam outros deuses. Logo, eles substituíam outros deuses. Ou Deus por outros deuses. O Dr. Don Lynch fala que a igreja está cheia de substitutos. Como assim? A gente nem tem imagens aqui. Substitutos nos nossos corações. Sabe quando os substitutos entram na nossa vida? Quando Deus não faz o que a gente quer. E a gente fala assim, quer saber? O senhor não resolveu o problema do meu casamento. O senhor não fez isso que o senhor falou que ia fazer. O senhor não fez, não me deu o dinheiro, não me deu a porta do emprego. Também não quero mais saber de ti, Deus. Não quero. Esse negócio de Deus para mim nem é verdade. Vocês já viram isso em algum lugar? E aí a gente começa a preencher o nosso coração com esses pensamentos que vão substituindo quem Deus é na nossa vida. E a gente até mantém o nome de crente. Mas aqui dentro, outros deuses têm encontrado lugar. Porque nós achamos que Deus não foi fiel. Gente, se tem uma coisa que eu acho assim incrível, são aqueles adesivos. Deus é fiel. Claro que Deus é fiel, gente. Quem não é fiel é a gente. O adesivo devia ser assim: a gente não é fiel. Qual é a nossa pretensão? Quem a gente acha que é para achar que Deus deveria fazer aquilo que a gente achava que Ele deveria? E quando Ele não faz, a gente arruma um substituto. Seja ele qual for. Então, quando eu penso na multidão, eu me lembro também daquela passagem de Mateus 13, que a Bíblia fala que Jesus saiu e se assentou no barco para ensinar, porque havia uma multidão de pessoas assistindo ele. E aí ele começa a ensinar e falar a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear, aí ele foi lá, jogou umas sementinhas, só que aí veio uma ave e comeu. Depois ele jogou em outra terra, o que aconteceu? A terra estava cheia de pedras, ela não tinha terra e aí a semente morreu. Depois veio a outra parte que ele foi semear e a terra era espinhosa e por isso a semente não brotou. E aí os discípulos chamam ele e falam assim: mestre, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui no cantinho. Para esse povo aí que está sentado te ouvindo por parábolas. Por que você não explica para eles? Porque está difícil de entender exatamente o que você está querendo dizer. E aí o que Jesus fala para eles? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Como assim? Jesus faz acepção de pessoas? E aí? E aí, a história vai discorrendo e Jesus começa a explicar para os discípulos a parábola. E começa a explicar para eles por que ele não revela os segredos dele para a multidão. E ele fala assim: o coração deles está endurecido. Eu falo para que eles não entendam, para que eles vendo não vejam, ouvindo não entendam, não compreendam e por mim não sejam curados. Uau! Qualquer semelhança é mera coincidência. Jesus está falando assim: eu não revelo e não vim trazer a revelação dos meus segredos para eles, que são a multidão em volta do tanque. Por quê, gente? Por que Jesus não considera a multidão? Primeiro em Mateus 13. Por quê?
Jesus não veio para todo mundo, não veio salvar todo mundo? Quem é que ele está procurando? Quem? Quem é que ele está procurando? Fala assim comigo, aqueles que estão dispostos a não ter substitutos. Depois a gente fala mais sobre isso. E a multidão, ela tem uma característica, quando você vai estudar a passagem que eu citei do deserto, ou mesmo Mateus 13, ou mesmo João 5. A multidão, ela vai se acostumando com aquela condição de vida e os respingos são suficientes. Quer um pouquinho aí, os respingos? Tá calor, né? E na verdade, o que aqueles mancos, aqueles cegos, aqueles paralíticos queriam eram ser aceitos, confortados, amados. Que alguém chegasse lá e falasse assim para eles, oh, fica triste não, Jesus chegou. Tem um pastor que ele é bem ousado, eu gosto que ele chega no púlpito e fala assim, ó, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Se você veio aqui e não quiser ser confrontado, pode ir embora. É ele que fala, tá? A gente só queria, tipo assim, citar uma frase dele, nada, entendeu? Mas aquela multidão, ela queria ser confortada, ela queria ser acolhida, ela queria que alguém chegasse e falasse assim, oh, meu Deus, está difícil subir no tanque, vem aqui, menino, que eu te ajudo. E o problema é que quando Jesus chega, ele não vem te trazer conforto. Ele não vem te trazer aceitação, reconhecimento, despertamento no sentido, ai, descobri, olha, a Fabiola talentosa. Jesus vem te trazer uma coisa que é muito maior, que é a transformação. O que Jesus vem propor para mim e para você, sabe o que é? É uma proposta para que você nunca mais tenha que voltar para o tanque. Nunca mais. É muito maior do que o que aquela multidão tinha de expectativa à medida que eles foram se acostumando. E sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente vai se acostumando com muitas vezes a cultura dos grupos que a gente se deixa ser influenciado. Porque no começo a gente acha que é imune e que a gente pode ouvir todo mundo. Existe uma grande diferença entre você estudar, buscar sabedoria e conhecimento e você ouvir todo mundo. Uma grande diferença. Você escolher as fontes que você vai ouvir se chama sabedoria. E se você escolhe essas fontes por recomendação, inspiração ou influência das pessoas que te promovem, é mais sabedoria ainda. Mas se você busca fontes por si mesmo, a chance de você não perceber que você está sendo influenciado a sair do caminho é muito grande. Faz sentido para você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado se faz sentido para ela. Então, o problema é que Jesus, ele pode estar entrando agora por aquela porta, passando aqui no nosso meio, só que ele vem trazer transformação e por causa disso, a gente não perceber a visitação dele, porque a gente está esperando os respingos. Porque a gente já está confortável, é familiar ficar aqui em volta, está gostoso. E outra, eu olho para o lado, tem alguém manco igual eu, isso me faz sentir muito melhor. E Jesus está passando no meio daquele povo e eles não estão percebendo. Sabe que muitas vezes a gente deixa isso acontecer nos nossos relacionamentos. Já viram situações dentro das famílias em que
O marido quer crescer, quer avançar, quer se desenvolver, mas a esposa não deixa. E ela usa muitas vezes do que Deus deu para ela, que é bom, de forma errada. Manipulando, intimidando. E o contrário também. Muitas vezes a esposa quer crescer, graças a Deus, porque Jesus libertou as mulheres, amém? Jesus veio na época que as mulheres eram mais oprimidas. E para todas as mulheres que ele encontrou, ele parou e resgatou a identidade. Uma hora a gente vai falar mais sobre isso. Mas existem também maridos que quando as esposas querem se desenvolver, quando as esposas querem encontrar o seu potencial, eles se tornam autoritários, também muitas vezes manipuladores ou coitadinhos, se fazem de vítimas porque, nossa, você não pode ir porque eu não posso, se você for sem eu vou ficar muito triste. É ou não é assim? Isso acontece também nas relações entre pais e filhos, entre irmãos. Acontece na igreja. Já viram aquelas pessoas que não querem seguir princípios? Aí elas ficam buscando argumentos para que elas possam, então, invalidar os princípios daqueles que querem seguir. Ou pessoas que não querem ser ensinadas. E aí elas se baseiam no fato de que Deus fala com elas o tempo todo. É canal direto, assim, não tem uma interrupção e nenhuma interferência. Olha, é quase Jesus na terra. É sério isso. Porque uma das coisas que mais falta na igreja, a gente fala muito isso nos bastidores, se chama autoconsciência. É a gente ser corajoso e honesto primeiro com a gente mesmo e entender quem a gente é, quais são as nossas forças, mas também quais são as nossas limitações. Você só consegue aprender alguma coisa nova se você tiver fome por aprendizado e se você chegar aqui totalmente desprendido, porque se você sentar aí achando que você sabe tudo, provavelmente você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Provavelmente. E não é porque o Espírito Santo não operou, não. Porque em Mateus 13, Jesus estava junto com eles e o coração deles estava endurecido. Jesus estava aqui, ó, como se ele estivesse no nosso meio. E mesmo assim, eles não puderam receber a revelação dos segredos de Deus. E olha que interessante, a Bíblia fala dessa multidão, mas a gente não sabe o nome deles. Já pararam para pensar nisso? Eles passaram a se chamar mancos, cegos e paralíticos, porque os problemas deles e as enfermidades deles se tornaram quem eles eram. Se tornaram a identidade deles. Quantas vezes a gente vive tanto o problema, tanto a nossa enfermidade, que quando alguém chega para cumprimentar a gente quase fala o nome da doença, não fala nem o nome mais. Oi, tudo bem? Dor de garganta, febre, não sei o que, prazer. Gente, é brincadeira. A gente ri, mas é verdade. E eu vou te mostrar que na Bíblia, a Bíblia é cheia de histórias de pessoas que a gente não sabe o nome, mas a gente sabe o problema e a enfermidade delas. Em Lucas 8, havia um homem possesso, a Bíblia fala que ele tinha uma legião de demônios. E até o momento dele encontrar Jesus, ele era conhecido como o endemoniado. Não tinha nome mais. O nome dele era o endemoniado. Cegos, mancos, paralíticos. Mas eles estavam em volta do tanque, gente, no lugar certo, na hora certa. Mas eram cegos, mancos e paralíticos. E a Bíblia fala também, tem uma outra passagem, que a Bíblia fala em João 4, da mulher samaritana. Ninguém sabe o nome dela, mas sabe que ela tem o quê? Problemas de relacionamentos. Até encontrar Jesus. Em João 8,
A Bíblia conta a história de uma mulher que é pega em adultério e ela é conhecida como adúltera. Porque os problemas, quando a gente vive e se acostuma com essa condição, eles se tornam a nossa identidade, passam até muitas vezes a ser o nosso nome. Em João 9 havia um cara que a Bíblia chama ele de cego de nascença, a gente não sabe o nome dele. Mas ele era conhecido como cego. Se eu te perguntasse agora, qual é a marca que você tem deixado? O que você falaria para mim? Será que quando você sai da sala, as pessoas falam, lá vai o reclamão embora, lá vai o chorão, lá vai a vítima, lá vai o manco, o paralítico, o surdo? Como é que é? Como é que é quando você sai? Esse final de semana, no sábado, eu fui fazer uma visita no hospital, orar por uma pessoa que eu não conhecia, uma conhecida de uma pessoa que eu conheço me pediu. E antes de ir, eu já sabia que eu ia, né? Alguns dias antes. Então eu comecei a orar e pedi para que o Senhor falasse ao meu coração o que estava no coração dele para ela. E aí eu cheguei lá, o Senhor tinha me dado algumas coisas. E o Espírito Santo tinha me falado assim, pergunta para ela como ela está primeiro. Então eu cheguei, claro, falei oi, me apresentei, apesar de que a pessoa já tinha falado quem eu era, né? E eu virei para ela e falei assim, fulana, e ela está num estado bem delicado, já passou por várias cirurgias, e uma recuperação muito difícil. E eu falei, fulana, me conta, e aí, como é que você está? O que ela falou primeiro? Da doença? Claro. Então ela começou a me explicar o que estava acontecendo com o organismo dela, que o médico tinha falado, nananana, e qual que era a situação atual dela naquele momento. Aí eu ouvi, acolhi, validei. E depois eu falei assim, fulana, e você? Como é que você está? Aí o olho dela encheu de lágrimas. E ela falou assim, tô indo. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mais ou menos, mas eu tô indo. Aí eu falei assim, eu vim aqui para te abençoar. E antes de eu vir, eu orei e Deus colocou algumas coisas no meu coração. E eu queria compartilhar isso com você. Posso? Ela falou, pode. Aí eu falei assim, você sabia que o seu nome é Tocha? Aí ela olhou assim e falou assim, não. Eu falei, Ellen significa tocha. E aí ela começou a se emocionar de novo. E aí eu comecei a falar para ela o que o Senhor tinha me falado. E eu falei assim, você nasceu para iluminar a vida das pessoas. E eu te vejo como uma tocha muito forte. E eu falei assim para ela, o que significa? O que vem para você? Isso, eu perguntei até antes de falar isso. E ela falou assim, as pessoas me falam mesmo que eu sou forte. E foi incrível, porque a expressão corporal dela já começou a mudar. Eu cheguei lá, ela estava assim. Mancos, paralíticos, cegos. E aí, a hora que eu falei assim para ela, o que vem para você? Ela fez assim. As pessoas falam que eu sou forte. E aí eu comecei a entregar para ela aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Porque o Espírito Santo tinha me falado que uma das principais coisas que ele ia ministrar nela naquela hora era sobre a identidade dela. E aí eu trouxe para ela aquilo que o Espírito Santo tinha me falado. O que é tocha? É alguém que ilumina lugares escuros. E o Espírito Santo me mostrou que à medida que ela fosse encontrando pessoas que tinham tochas apagadas, o ambiente dela, a cultura que ela carrega, iria acender as outras tochas. Porque essa é a identidade dela. E aí eu compartilhei o desenrolar dessa palavra, que ela está ali por um tempo. E foi muito especial. Muito especial. Sabe por quê? Porque essa moça já havia esquecido quem ela era.
por causa dos problemas que ela vive. Quantos de nós já esquecemos quem nós somos, porque estamos há 38 anos vivendo no meio dos mancos, só recebendo os respingos, e posso falar? A gente não está nem sentindo os respingos mais, já acostumamos com eles. Qual é o nome que tem se apoderado de você, da sua vida, que não é a verdade, que não é aquilo que Deus preparou para você? Eu quero que você pense nisso. Eu vim aqui para te anunciar algo hoje. De verdade. Eu vim aqui para te dizer que você não é a doença, a enfermidade ou o problema que você está vivendo. O seu nome não é o seu passado, não é a sua rejeição, não é as suas feridas. Não é. Você não é definido por aquilo que não deu certo ou por aquilo que já aconteceu. Você não é definido pela condição que os seus olhos estão vendo. Não é. Fala para a pessoa que está do seu lado isso. Você não é definido pelos seus problemas. E posso te falar mais, sabe qual outra notícia que eu vim te dar? Com todo o meu coração, com toda a verdade. Não tem agenda por trás. Eu trouxe isso porque eu sinto isso de forma genuína. Você está no lugar certo e na hora certa. Com as pessoas certas. Sabe por quê? Porque essa é uma casa que tem no DNA dela uma cultura de colocar as pessoas dentro do tanque, de estimular as pessoas a entrarem no tanque, para que elas sejam curadas e nunca mais tenham que voltar para o tanque. Nunca mais tenham que voltar para o tanque. Nunca mais tenham que voltar para o tanque. Só que a gente vive numa cultura que dá ênfase no quê? Nos problemas, nas coisas ruins, nas dificuldades. Tem jornal que se você lê, é que agora não dá mais para fazer isso, porque é tudo digital, né? Mas antigamente diziam, que eu não sei, que se espremer saia sangue. No meio dessa cultura, gente, você já viram aquela situação e a gente vai sendo absorvido pela cultura do difícil, do negativo, do país pobre, atrasado, de terceiro mundo. E aí a gente chega e encontra alguém durante a semana, isso só deve ter acontecido comigo, eu sei, mas encontra alguém durante a semana e aí começa aquele assunto assim, então, nossa, essa semana está tão difícil, gente. Você não vai acreditar. Minha filha ficou doente, nem dormi direito. Aí a pessoa que está ouvindo já começa a ter tremedeira, né? Tremedeira porque ela quer falar, ela está desesperada, porque o problema dela é maior que o seu. Aí de repente ela te corta e fala, menina, você não imagina comigo. Comigo você não tem ideia, porque o cliente que não me ligou, não me atendeu, a minha unha que quebrou, meu cabelo que não tá bom, e eu não dormi, o diabo me atormentou a noite inteira, caiu um copo, eu tenho certeza que foi o diabo. E assim vai. Porque a gente está acostumado a falar mais do problema do que de qualquer outra coisa. Como é que a nossa mente vai ser renovada? Deixa eu te contar uma coisa. O nosso cérebro, toda vez que você dá ênfase naquilo que é negativo, você reforça aquela conexão no seu cérebro. Você sabia disso? Existe uma questão que é fisiológica do nosso cérebro e que ele tem como se fosse um radar e ele fica o tempo inteiro observando o ambiente para detectar sinais de ameaça, porque a função dele é nos manter vivos, ok? Então, o nosso cérebro ele tem uma tendência a detectar coisas negativas, por questão de sobrevivência. Por isso que quando a gente está andando na rua e a gente vê um acidente de carro, o que a gente fica? Deixa eu ver. Não é? A gente fica doido para ver alguém morto, estribuchado, com o sangue para fora. Estou brincando, mas é verdade. A gente não vê a árvore linda que está lá do outro lado, mas a gente quer ver o acidente do outro lado, né? E o nosso cérebro, ele faz isso como um mecanismo mesmo, natural e fisiológico. Porém, a gente pode, uma vez que a gente aprende
e que a gente entende um pouco de como a gente funciona, a gente também pode aprender a como gerenciar as coisas. E você pode aprender a gerenciar quais as conexões você quer que sejam reforçadas na sua mente, nos seus pensamentos. Amém? Faz sentido para você? Enquanto você permanecer focado no problema, sabe o que vai acontecer? Você vai nutrir a cultura que vai se tornar maior do que a sua enfermidade. Você vai nutrir o ambiente e aquilo vai te alimentar. E muitas vezes, essa forma de pensar que molda o nosso jeito de ser e agir é maior até do que a enfermidade. O médico já está falando, não, está quase acabando o tratamento. E você está assim, não, mas não está não, doutor, está difícil aqui. Eu sei que vai demorar mais 30 dias. É ou não é, gente? É igual quando você fala assim, a pessoa melhorou, aí você chega para ela e fala assim, e aí, tá tudo bem? Eu melhorei, mas é que antes de eu melhorar, eu não estava boa. Ou a minha vontade de falar do problema. E se você passasse mais tempo falando do que Jesus fez a seu respeito? Isso é tão grave que é capaz de Jesus entrar aqui no meio da multidão, chegar para a gente e falar assim, quer ser curado? E a gente virar para ele e falar, sai para lá, diabo, tá doido? Não é verdade. Porque a gente se distrai com os problemas. A gente se distrai com os outros mancos, os outros paralíticos. A gente até esquece do tanque. Anjo, anjo, isso é coisa da cabeça desse povo. Você acha que existe anjo, gente? Que anjo que nada. Alguém que está indo lá, ó, e agitando essa água. Só pode ser. Porque a cultura que a gente mais vive molda a nossa forma de pensar. Molda os nossos comportamentos. E Jesus chega naquele momento exatamente, e ele vê um homem deitado. Imagina a cena. Jesus vê um homem deitado, e ele para por causa daquele um homem. Mas tinha uma multidão lá, desesperada. Mas Jesus chega, e ele para por causa de um homem. Para por causa de um homem. Por quê? Por que Jesus vira para os discípulos no capítulo de Mateus 13 e fala assim, cara, eu não vou contar para eles os segredos. Vou contar para vocês. E o que eles têm, ou até o que eles não têm, vai ser trazido para vocês. Qualquer semelhança com a parábola dos talentos. Quem conhece? Por que Jesus chega no tanque de Betesda? Jesus, um cara bom, gente, que é amoroso pra caramba, que deu a vida dele, para por causa de um homem. Por quê? Por que ele não saiu impondo as mãos, né? Vai vindo impondo as mãos, assim, já vai curando todo mundo? Porque ele estava procurando alguém que realmente, fala assim comigo, realmente queria ser transformado. Alguém que realmente queria ser transformado. E aí eu fico imaginando aquele homem deitado, há quanto tempo? 38 anos. Eu não sei muito o que é isso, assim, né? Porque eu não cheguei lá, mas... E aquele homem deitado, 38 anos, e eu fico imaginando que desde pequeno, os pais dele levavam ele até o tanque de Betesda. E quando ele era pequenininho, carregavam ele todo dia. E eu fico imaginando os pais com aquela expectativa, hoje o anjo vai descer. Hoje as águas vão ser agitadas. E o que acontecia no final do dia? Nada. Aí eles iam embora, voltavam no dia seguinte, hoje o anjo vai descer. E o que acontecia? Nada. E no dia seguinte? Nada. Ou então eles chegavam lá, o anjo descia, mas era tanta gente, não dava tempo de chegar lá. E aí eles iam embora, e o que acontecia? O que tinha acontecido? Nada.
5 anos se passaram, 10 anos, 15 anos se passaram, 20 anos e esse cara ficou adulto e os pais tinham que trabalhar, eles não podiam ficar a vida inteira ali acompanhando ele. E aí eu imagino os pais chegando e falando, filho, vou te deixar aqui, papai volta no final e te pega, mas você tenta ir, vou te deixar mais perto do tanque. E os pais dele iam embora e ele ficava lá. E passaram-se mais 10 anos e nada. E mais 8 anos, nada. Aí Jesus chega na parada. Chega na história e vira... Gente, de verdade, eu acho que a gente não tem noção do que é uma multidão. Eu acho que na nossa cabeça a gente acha que é um grupo assim no máximo. Mas era uma multidão. Provavelmente centenas de pessoas. Porque devia ser um lugar grande. Não é isso aqui não, isso aqui é só uma, como é que fala? Mas tem uma réplica, uma maquete, sei lá. Uma miniatura. Mas já deu para ilustrar, não deu? Vamos falar a verdade. E tinha uma multidão, mas Jesus para um homem. E eu estou dando ênfase nisso mesmo, porque eu quero que isso fique na sua cabeça. Um homem. No meio da multidão, Jesus para um homem. Sabe, muitas vezes a gente quer encontrar Deus e a Bíblia nos dá, primeiro, nos dá a orientação e o ensino de que existem níveis de acesso. E também nos dá chaves. Sabe o que fala em Jeremias 29:13? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscardes do quê? Todo o coração. É pelo coração que você encontra Deus, não é pela mente. Não é que você não vai compreender com a sua mente, amém? A alma faz parte de tudo isso que a gente é. Mas a transformação acontece no coração. E sabe por que muitas vezes você vem aqui no domingo com um problema, volta no outro domingo com o mesmo problema, e aí passa um mês, um ano, 38 anos e você continua com o mesmo problema? Porque quando Jesus entrou no meio da reunião, no meio da multidão e te perguntou, você quer ser curado? Talvez você tenha dito, não sei, está tão bom aqui, Jesus, as pessoas até ficam com dó de mim, você nem sabe. Elas me ajudam, faz um carinho, traz uma comidinha, passa a mão na minha cabeça. Eu não sei não se eu quero sair dessa vida. A gente pode conversar semana que vem? O diabo adora isso. O diabo é aquela voz que vai te fazer parar para pensar. Vamos analisar esse negócio de entregar a vida. Vamos pensar e aí deixa a emoção abaixar. Claro que tem momentos que a gente tem que fazer isso mesmo. Amém? Mas eu estou te falando do momento em que Jesus chega para você e fala assim, você quer ser curado? E aí tem outra voz que fala assim, calma, isso está na moda. É o movimento dos crentes. Ouve, pensa, vai embora, depois você volta. Só que Jesus chega para aquele cara que está deitado. Gente, o cara está lá faz 38 anos. 38 anos esperando para ser curado. E Jesus vira para ele e pergunta se ele quer ser curado. Tipo assim, eu fico imaginando ele deitado assim. Tipo, Jesus, não sei se você percebeu, mas eu sou paralítico. Tipo assim, não sei se você percebeu, Jesus, tem uma multidão em volta de mim que também é doente. Jesus não fez uma pergunta tola para ele. Sabe o que Jesus estava perguntando para ele? Jesus estava perguntando assim, você quer a responsabilidade que vem acompanhada da cura? Era isso que ele estava perguntando. Você quer a responsabilidade que vem acompanhada da cura? Sabe por quê? Porque quando eu te curar, você vai ter que abandonar a sua postura de vítima, de coitadinho, de aquele que é lascado, pobre, cego e nu.
você vai ter que abandonar. E quando as pessoas te perguntarem, você vai ter que levantar a sua cabeça e falar assim: eu estou curado. Você está disposto a abandonar os seus velhos pensamentos, a sua velha maneira de pensar, a sua religiosidade? Você está disposto a sentar comigo para aprender quando eu te curar e quiser te ensinar os mistérios do reino dos céus? Você está disposto a pagar o preço? A vender tudo que você tem para comprar um terreno que só tem uma pérola no meio? Você tem certeza que você quer ser curado? Tem certeza que você quer a responsabilidade? A gente quer os dons, a gente quer o chamado, a gente quer as oportunidades. Mas e a responsabilidade? A gente quer? Quando você sobe aqui ou quando você ajuda em qualquer área, de verdade, o seu dom, o seu talento, entenda o que eu vou te dizer, hein? Entenda. Não é o mais importante. O mais importante é como você cuida daquilo que Deus te deu. É mais importante. É o quanto você quer abraçar a responsabilidade, porque subir aqui, né, nessa luz é lindo. Ninguém sabe o que aconteceu antes para a gente chegar até aqui. Aqui está tudo lindo, perfeito. Tem umas pessoas que fazem umas maquiagens, até transforma a gente. Então, né, Thaís? Mas Jesus vira para aquele único homem e fala assim: você quer ser curado? E sabe o que ele responde? Vai comigo na Bíblia. Ele fala assim no verso 7. Jesus, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ó, Jesus, não é culpa minha não, viu? É que aqueles meus irmãos lá daquela igreja, eles não me ajudam não. Eles nem me colocam no tanque. Eu estou lá passando necessidade, eles nem para lembrar de mim, nem para me dar um telefonema. Para. Hoje eu estou aqui para te fazer um convite. Para de ser vítima. Por favor. As vítimas não vão conseguir mudar o mundo. O chamado é para reformadores, avivalistas. Se você é vítima, você nunca vai ser um reformador e nem um avivalista, porque você vai sempre ficar alimentando o seu coitadismo. Você sempre é o pobre, o cego e o nu. E ninguém te vê, ninguém te dá bola. E eu não estou aqui invalidando o seu sofrimento ou não acolhendo. Gente, eu sei, eu também tenho dias maus. Eu também sofro, eu também tenho os meus dias difíceis pra caramba. Eu também tenho problemas. A minha filha está aí, com dor de ouvido. E olha que a gente orou umas 500 vezes. Eu sei, mas hoje eu estou aqui para te falar. Você não pode viver mais 38 anos com essa enfermidade. Não pode mais viver 38 anos. A sua vida não merece mais 38 anos de enfermidade. Não, por favor. Vira para o seu passado e fala assim: tchau. Tchau. Rejeição, cara, já foi. Se o seu pai não te deu atenção, não te deu seu pai não tinha a instrução que você tem hoje, desculpa. Para de ficar procurando por culpados. Sabe, o espírito de vítima, ele adora colocar a gente numa condição que a gente toda vez tem uma justificativa, uma desculpa, ou a culpa é de alguém. Essa é a cultura que o governo anterior quis fazer com a gente. Vem aqui no final do mês e eu te dou uns trocadinhos, e aí você se mantém nessa condição. Mas quando Jesus vem e pergunta assim para mim e para você, e fala assim: você quer ser curado e nunca mais ter que voltar nesse tanque?
nunca mais ter que voltar nesse tanque, porque a minha proposta para você é que você nunca mais volte para esse tanque. Eu não quero te ver miserável, eu quero te ver vencedor, mudando, transformando os ambientes e as culturas que não competem com o reino do céu, que não vêm do reino dos céus. Eu não sei você, mas eu quando conheci esse Jesus e me deparei com esse sistema de governo que chama Reino dos Céus, a minha vida foi totalmente transformada e vem sendo transformada. Eu não quero mais receber influência de um governo que quer me, e eu estou falando de um governo espiritual, que quer me manter preso como manco, paralítico, cego, surdo, pobre. Toda vez que você dá ênfase no seu problema, você anuncia as notícias do inferno. E não é que você não pode falar que você não está bem, está entendendo? Porque a gente tem que falar com as pessoas certas. Por favor, fale com as pessoas certas. Não fale com qualquer pessoa dos seus problemas. As pessoas amam ouvir que os outros estão mal. Porque isso faz com que elas se sintam superiores. Fale com as pessoas certas. A gente tem falado muito isso aqui. Observa quem você tem deixado influenciar a sua vida. Porque os seus resultados vão estar diretamente conectados a isso. Abre comigo para a gente encerrar. 2 Timóteo 2:1. Paulo era mentor, pai espiritual de Timóteo. E no livro de Timóteo, Paulo está ensinando ele várias coisas. E nesse momento, Paulo vira para ele e fala assim: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim: não foca nos seus problemas, porque você fortalece os problemas quando você faz isso. Foca na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite à multidão. É isso que ele está falando? Transmite a homens fiéis. Homens que quando Jesus chegar e falar assim, quer ser curado, quer abraçar a responsabilidade que vem com a cura, aqueles que falam assim, eu quero. Transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular os outros. Porque esses vão conseguir reproduzir a cultura que há em mim nos lugares. Participa dos meus sofrimentos. Gente, andar com Jesus não é só mar de rosa, não. Existe um preço a ser pago. E conforme o acesso que você quer ter, é o tamanho do preço que você vai pagar. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Seja diligente, focado, persistente. Mais do que o seu potencial e os seus talentos, sabe o que Deus está olhando, está buscando em você? A consistência do seu coração. O quanto realmente você quer pagar o preço de andar com Ele. Fala comigo, consistência é mais importante que talento. Eu conheço muita gente talentosa que não tem quase nada de resultado porque não tem consistência. E eu conheço muita gente que tem menos talento e que tem muito resultado porque tem consistência. Muito resultado. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. É como se Paulo estivesse dizendo assim,
cuidado com as distrações, cuidado com o grupo dos paralíticos, dos mancos, dos cegos. Eles só querem ficar em volta do tanque. E eles vão te puxar, fica aqui no nosso meio, porque você é igual a gente. E eles vão te puxar. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. É uma metáfora. E Paulo está falando assim, no reino de Deus existem protocolos. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O lavrador que trabalha, é como se Jesus estivesse falando assim, fazendo uma comparação. Aquele dentre a multidão que quiser a responsabilidade da cura é o primeiro que vai entrar no tanque. Pode vir. Pode vir. Para você são as primeiras recompensas. Pensa bem, e ele termina essa parte dizendo, pensa bem sobre o que eu estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender. E aí lá no verso 11, pula comigo. Essa palavra é absolutamente digna de crédito, presta atenção. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Como assim? Como assim, depois que eu aceitei Jesus, eu não vou negar Ele, eu já aceitei? Como assim? Quando é que a gente nega Jesus? Quando a gente só quer ficar em volta do tanque, acostumados com os respingos, e Jesus chega e fala assim, quer ser curado? E a gente fala, não sei se eu quero fazer parte desse movimento, não sei. Quando você prefere permanecer no mesmo lugar e nega o convite da transformação, ainda que você tenha que passar por um processo de ser moído, ainda que você se depare com o oleiro e o oleiro fale assim, não é esse vaso que eu fiz. Eu vou precisar desfazer ele para fazer outro. Quando você nega o oleiro, você está negando Jesus. Está entendendo? Mas a Bíblia diz que se perseverarmos com Ele, igualmente com Ele reinaremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente com Ele reinaremos. O que Jesus fez por mim e por você é muito, 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 muito maior do que a sua enfermidade. Muito maior do que a sua condição. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você tenha passado 38 anos deitado, improdutivo, sem ter conquistado nada, da mesma forma que ele curou aquele homem e falou, levanta agora e anda, pega o teu leito, nunca mais volta aqui e vai construir a sua vida. Da mesma forma. Não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu. Por favor, creia nisso de uma vez por todas. Creia nisso. Sabe o que ele vai fazer com o teu passado? Ele vai pegar só as coisas que cooperam para o seu bem, vai trazer junto para te impulsionar e te empurrar. Isso foi uma das coisas que Deus me falou com aquela moça no hospital. Eu falei, observa os teus aprendizados. E eu vou te dar uma direção. Comece a olhar para dentro de você a partir de agora e comece a se perceber. Qual é a transformação que Deus está fazendo internamente em você? Porque tudo aquilo que você viveu em todas essas internações vai ser transformado em algo que vai cooperar para o potencial que Deus vai te transformar quando você sair daqui. E faça isso rápido, porque vai ser rápido. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Porque o que Ele fez por você é muito, 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 muito maior do que os seus problemas, do que a sua enfermidade. Não importa se você é manco, cego, paralítico, pobre, não importa. O que Ele fez por você é maior.
Para de falar do que ele não fez. A gente passa muito tempo falando das pessoas que não fizeram algo pela gente, ou que não fazem algo pela gente, ao invés de falar das pessoas que fazem algo pela gente, que nos impulsionam, que nos ajudam, que nos querem ver dentro do tanque, mergulhado, chacoalhado e livre. Fala mais de quem te leva para os lugares celestiais. Fala mais de quem te impulsiona a ser melhor. Dói de vez em quando, eu sei que dói, graças a Deus. Paulo já dizia isso. Glória a Deus pelas tribulações, porque são nelas que o meu interior vai sendo transformado. Porque se fosse tudo lindo, gente, a gente não teria talvez a mínima condição de representar Jesus. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Eu sei que às vezes, quando o médico chega para a gente e fala que o diagnóstico é positivo, é difícil acreditar que não é. Eu sei que quando o seu casamento não está bem, é difícil acreditar que Jesus pode mudar todas as coisas. Eu sei que quando você não tem dinheiro para pagar as contas no dia seguinte, o básico, é difícil acreditar que Ele vai te dar condições financeiras melhores. Mas tem algo que não dá para negar. Que não existe nada no mundo, nem a ciência pode ir contra isso. O que Jesus fez por você, o que Ele fez por você, não tem como se comparar a nada mais. É superior. É superior, é superior, é superior, é superior, é superior a qualquer coisa que estiver passando na sua cabeça agora. É superior a qualquer coisa que estiver passando na sua cabeça agora. E eu sinto claramente que Ele quer se revelar no nível do coração para algumas pessoas aqui. Eu não sei se você já teve alguma visitação de Deus, aonde você perde o controle. Às vezes você começa a chorar e você quer até parar, mas você não consegue. Às vezes você começa a rir, às vezes você começa a sentir uma energia, algo tomando o seu corpo. Às vezes você começa a sentir um peso, algo que vai como se estivesse caindo sobre o seu corpo. Porque Deus é tão maravilhoso, que Ele olha para a gente e Ele fala assim, cara, eles não estão acreditando, então eu vou dar experiências físicas para eles. Para que eles então percebam que eu sou real e eu estou aqui e eu sou maior do que tudo que eles possam pedir, pensar ou imaginar. Fala para Ele, fala, Senhor, eu quero a sua visitação, eu quero ter uma experiência contigo tão arrebatadora, e eu quero a responsabilidade dos dons, do chamado, da cura que o Senhor tem para mim, pode me dar, porque eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar a pérola. Fala com Ele, fala com Ele.